assim, ó, observando essa peça gráfica, qual é o tipo de texto que eu acho que ele é? Certamente eu penso que é o quê? Que é um anúncio publicitário, né? Por quê? Porque ele faz uma mistura de linguagem verbal com linguagem não verbal, só que ele também tem uma pegada, que é da persuasão. O que é persuasão? É quando eu tento convencer alguém sobre alguma coisa que eu estou mostrando. Então, eu penso que esse texto ele é um anúncio publicitário, por quê? Porque ele tem mistura de linguagem verbal, que é texto, linguagem não verbal, que é, né, imagem, é desenho, é fotografia, e eu tenho um elemento persuasivo, ou seja, alguma coisa que eu estou convencendo para que o meu consumidor compre. Boa tarde, oi Vi, oi Luiz. Então, quais são as palavras aqui que elas assim indicam que eu quero persuadir alguém? São os verbos, né? Que são o quê? Posicione, alcance, né? Todas essas duas palavras aqui, ó, o posicione e o alcance aqui embaixo, eles são o quê? Eles são elementos persuasivos. Por quê? Porque eles estão no modo imperativo, que é aquele modo verbal em que eu faço com que a pessoa ela tente o quê? Ela tente seguir uma ordem, né? Então, um verbo ele está no imperativo quando ele dá indício de que eu estou dando uma ordem para que alguém obedeça. Posicione, alcance. E esse anúncio, ele é destinado a qualquer pessoa? Claro que não. Ele é destinado a quê? Às pessoas que têm algum tipo de empresa, né? A empresários, né? Porque ó, sua marca, a marca, quem tem a marca? Quem é empresário. Então, esse anúncio ele tem um público mais ou menos específico. E num anúncio publicitário tem o quê? Tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal trabalhando juntos. Quando ele fala em posicione a marca, ele põe o quê? Põe um alvo. Ou seja, para que a sua marca atinja o seu alvo, que é quem? Mercado consumidor. Então, ali, ó, qual é a alternativa, então, que vocês assinalaram? Qual estratégia é utilizada no anúncio para tentar convencer o público-alvo? Alguém já respondeu aqui, privadamente. Para contratar a criação de uma marca. É a alternativa... É a A, ó. Vamos analisar cada uma, mas é para ver por que algumas não são, tá? Realçar os trabalhos já realizados pela empresa? Não. Ele tenta o quê? Convencer, né, outras pessoas a contratarem essa empresa. Então, não é a A. B. Optar pelo uso do azul, destacando as cores do produto? Não tem nada a ver. O pessoal ali está acertando. É a C. Utilizar a imagem de um tiro certeiro para posicionar a sua marca. Então, no Saresp, vai ter alguma questão disso aí. Isso aí, letra C. Olha o Bortolini mandando mensagem aqui privada. Só que ele mandou o C com aquele intuito que eu bem conheço dele, né, Bortolini? Então, é a alternativa C de coração. Aqui a gente fala coração. Né? Agora nós vamos para a questão 2. Aí a questão 2 ainda continua dentro do anúncio, é publicitário, mas ele é um anúncio que também usa aquilo que nós vimos que são as figuras de linguagem.
Vocês lembram? Figuras de linguagem são o quê? Estratégias de eu escrever o meu texto, né, utilizando a conotação ou sentido figurado, que é quando eu uso uma palavra fora do seu sentido padrão, tranquilo? Que nem ali, ó, você é o tomate da minha pizza. Aí tem 2 tomatinhos ali com traços humanos, né? Você é o tomate da minha pizza. Isso é uma figura de linguagem. Qual é? Aquela figura de linguagem em que eu pego uma palavra e eu jogo o sentido dela para uma coisa bem distante. Então aí eu tenho uma, qual é a figura de linguagem? Aí vamos ler o resto ali, ó. As histórias de amor não têm lugar nem hora para acontecer, elas simplesmente acontecem. Para todos que já encontraram sua alma gêmea, um feliz dia dos namorados sempre. A expressão, você é o tomate da minha pizza, é uma... O que significa a palavra tomate ali? Se eu falar para alguém que você é o tomate da minha pizza, o que isso significa? Você é uma parte essencial da minha vida. Porque essa palavra tomate, para pizza, é o quê? Pizza sem tomate não é pizza, né? Então, isso aí é uma metáfora, porque a palavra tomate, ela foi tomada aí no seu sentido mais, assim, amplo, impossível. Então, a palavra tomate, ela foi ampliada desse sentido. Então, eu tenho metáfora, letra A. Seria comparação, que alguém respondeu letra B. Seria comparação se fosse você é como o tomate de uma pizza. Aí eu, né, utilizaria o operador argumentativo como que ele mostra comparação, mas não é comparação, é uma metáfora, tranquilo? Então, a 2 é a letra B de beijo. A 3 fala sobre o quê? Fala sobre texto jornalístico. Ó, onça parda é flagrada caminhando pelas ruas de bairro residencial em Presidente Venceslau. Aí, ponto e vírgula, vídeo. Moradora relatou já ter visto outros animais em área urbana próxima à residência. Por G1, Presidente Prudente, TV Fronteira e CBN. Então, essa questão fala do quê? Fala de algumas marcas em um texto jornalístico que elas mostram qual é o suporte desse texto. O que é o suporte? Suporte é o meio pelo qual algo é transmitido. Então, jornalismo, hoje em dia, ele tem vários suportes. Papel, TV, rádio e internet, né? Então, se eu leio isso aqui, qual é o suporte do meu texto? Ó, o que permite afirmar que se trata de uma notícia em meio digital é o quê? O título indica que há vídeo e a referência da notícia é de um veículo digital. Ó, quando tem o vídeo aqui, se eu passar o mouse por esse título dessa notícia, esse mouse vira uma mãozinha. Por quê? Isso aí vai ser um hiperlink. Vai ser um atalho para que abra um vídeo. E também tem o que? Ó, G1. O que é o G1? É um portal de notícia. E ali, ó, disponível em HTTP, ó. Vocês estão vendo que o mouse vira uma mãozinha? Por quê? Porque isso aí vai abrir uma outra página. Então, a alternativa certa dessa questão 3 o quê? O meio é digital porque tem coisas que denunciam isso, que é um vídeo e uma referência de notícia no meio digital. Então, é a letra A de amor. Vocês estão tranquilos? Tem alguma dúvida? Aí? Não, não é C não. O uso de elementos imaginários? Não, não é. Nessa 3 é a letra A. Questão 3 é a letra A. Que é o quê? A referência nesse título que mostra que isso aqui é meio digital. Ó. Tem vídeo,
Tem o HTTP, ó, que o mouse já vira uma mãozinha. Por quê? Porque isso abre uma outra aba, uma outra página. E tem o quê? Ó, G1, Presidente Prudente, TV Fronteira e CBN. Aqui são os canais de comunicação. Então, na 3 é A de amor. Depois ali, ó, questão 4 é sobre o quê? Sobre como é que eu coloco uma notícia para o meu público ler. Se eu transmito todas aquelas informações, se eu dou destaque para um fato em si, se eu dou destaque para quem faz ação ou para quem é vítima dessa ação. Lembram disso aí? Que são as vozes verbais. Isso aí mostra o quê? Vitória, sou pica. Michel, acertei. É o 8º ano mesmo, né? Ó, Google confirma falha crítica em celulares Android. Manchete 1. Olha a outra manchete. Falha crítica em celulares Android é confirmada. Qual das duas manchetes eu sinto assim que a pessoa que fez, ela tá assim, ó, colocando aquele sinal de pânico? Parece que é a manchete 1 ou é a manchete 2? Coloquem aí no chat. A 1 ou a 2? Que eu dou aquele sentido assim de pânico. Essa primeira, Google confirma falha crítica, ou falha crítica em celulares Android é confirmada. Qual dessas duas manchetes dá assim, maior sensação de pânico? A primeira ou a segunda? Né? Que aí a gente vai ver o uso da voz verbal aí. Ó, Google confirma, parece o quê? Que a empresa, ela se adiantou, porque ela fez algo, então ela tá assim, ó, tá tudo sob controle. Que a empresa foi lá e fez. Google confirmou, foi a empresa. Agora, se eu ler só essa outra manchete aqui, ó, falha crítica em celulares Android é confirmada. Parece que ninguém está fazendo nada para que isso seja sanado, né? Então, a pergunta é que a manchete 1, ela utiliza a voz ativa, ou seja, o Google faz algo. A manchete 2 utiliza a voz passiva. Por quê? Porque o sujeito, que é tudo isso aqui, ele sofre a ação. Os celulares Android são atacados por uma falha. Né? Então, qual é o motivo de se utilizar a voz passiva? Para expor a empresa responsável pela falha de segurança, para tranquilizar os usuários, essa segunda frase, para demonstrar a eficácia do sistema de segurança, nada a ver, para destacar a falha crítica em celulares Android, ao invés de expor o Google. Qual que vocês acham que é? A maioria das pessoas fica em dúvida entre duas, entre a A e a D, porque a B e a C a gente já descarta. Vocês vão fazer isso lá na prova paulista, lá no fim do ano. É a letra... Tum, 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 tum. Teve alguém que já me respondeu aqui. É a letra D, o Luiz respondeu certinho. Maria Eduarda, oi, tá me dando oi, é a D, isso aí, gente. Letra D de dor, que horror. É a letra D, o que é para destacar a falha, mas sem culpar ninguém. Porque quando o Google foi lá e confirmou, ele fez algo. Aí, nesse segundo título, não tem ninguém confirmando. Tá meio que indeterminado. Tranquilo? Zoológico celebra nascimento de filhotes de leão e encanta o web. Veja imagem. Ó, só por uma coisa parecida, mas naquela outra questão. Quando eu tenho veja imagem, ó, disponível em HTTP, essa notícia ela está no meio digital. Vocês estão vendo que vários indícios ali no título mostram uma coisa que está no meio digital, né? Então, em que momento a jornalista emitiu uma opinião na manchete? Ó, que são aquelas palavras que mostram o quê? Que mostram a participação do
autor nesse fato. Ó, zoológico celebra nascimento de filhotes, encanta o web. Encanta o web é o quê? É uma percepção da jornalista. Ao solicitar que o leitor observe a imagem do filhote, ao dizer que os internautas ficaram encantados, ao descrever carinhosamente os filhotes de leão, ao citar o local onde o fato ocorreu. Qual é a alternativa que vocês acham? É a letra... Ó, citar o local mostra uma participação da opinião da jornalista? Não, isso aí faz parte do jornalismo, que é aquelas perguntas básicas: que, quem, onde, como, porquê. Então não é a D nessa, a gente risca. Porque o local não transmite nenhum tipo de pessoalidade nesse texto, da participação do autor naquele fato, isso não transmite. Né? Então não pode ser a D, a gente já risca aqui. Ao descrever carinhosamente os filhotes de leão, os filhotes, eles têm alguma descrição para filhotes de leão aí? Nenhuma. Não fala se eles, aqui nesse título, nessa manchete, não fala se eles eram grandes, pequenos ou fofinhos. Não. Então não pode ser a C também. Ao dizer que os internautas ficaram encantados, ó, encanta toda a rede, todo mundo que está vendo. Isso aí é uma percepção da opinião da autora. Vitória, B, 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 Luiz colocou B, a Vitória colocou B, que eles estão me mandando aqui, tá? Vocês estão indo bem. Isso que vai ser lá no Saresp. Michel também, o Gui também, Ana Carolina, o William, ó, tô lendo a mensagem de todo mundo, hein? Vocês são maravilhosos, ó. Turma participativa mesmo. Aí é bom dar aula, né? Até agora, gente, tá tranquilo? Vocês querem que eu, né, explique mais alguma coisa nesse sentido? É só vocês colocarem ali, ó, professor, eu não entendi aquela parte ali. Agora a questão 6. Lei ignorada, ó, as aspas marcam o quê? Marcam não só a citação de uma personagem ou de um autor, ou assim um termo de uma outra pessoa. As aspas, elas podem indicar mais duas coisas. Ou eu estou colocando um termo de forma irônica, ou eu quero que o meu leitor foque atenção nessa palavra que eu estou destacando pelas aspas. Então, a palavra ignorada aqui, ela está indicando o quê? Ela, entre aspas, mostra que o leitor ele deve ver que essa palavra não está no seu sentido normal, né? Então é para a gente tomar um certo cuidado com essa palavra quando um autor põe um termo desses entre aspas. Olha, a Ana já respondeu aqui, ó, mas vamos ler junto aqui, ó. Lei ignorada poderia evitar poluição nos rios e praias de Santos, no litoral de São Paulo. A lei estabelece a figura do poluidor pagador e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos de plástico. Biólogo e ativista ambiental há 25 anos, André considera que o descumprimento da lei, esse número grandão aí, é uma das razões para a alarmante poluição por microplásticos nos rios e praias da região metropolitana da Baixada Santista. O autor do texto apresenta o quê? Apresenta um ponto de vista, uma opinião onde dizer que a lei não é cumprida na manchete por meio da palavra ignorada. Acertaram quem respondeu letra A. A Ana respondeu. Quem mais respondeu? O Gui e o William. E o Michel também. Vocês acertaram. Letra A. Por quê? Porque ele colocou essa palavra ignorada como sinônimo de quê? De que as pessoas não a obedecem. O Luiz também colocou A. Né? Colocou a palavra ignorada fora do seu sentido normal. As outras não podem ser. Ó. Por quê?
Apresentar locais como o litoral paulista onde a poluição está em evidência? Não. Ele está falando da lei, ele não está falando de locais onde a poluição é maior. Citar a lei que responsabiliza, ele cita a lei porque ela é ignorada, porque aqui o Luiz colocou uma coisa aqui para mim, ó, porque a lei hoje em dia não funciona, por causa disso que ela é ignorada, entre aspas. Relacionar a poluição dos rios e praias da Baixada Santista aos microplásticos. Isso aí é uma informação secundária, porque a informação principal, ela está onde? Ela está na lei que é ignorada. Então, essa questão, ela trabalha além das aspas marcarem uma coisa que está fora do normal, mas também a hierarquia das informações, que é informação importante, informação menos importante. Tranquilo? Questão 7, meus amores. Vamos lá. Olha, a 7 é textão. Todo mundo leu o textão? Podem falar, eu só não li, imagina. Deram essa folhinha ontem, o que é isso, né? Nós já vamos ler isso tudo já. Podem falar, gente. Ninguém aqui vai ficar julgando nada, né? Nos últimos anos, os produtos biotecnológicos emergiram como um dos segmentos mais dinâmicos e estratégicos da indústria farmacêutica global, revolucionando o tratamento de inúmeras enfermidades. Então, quando a gente vê um texto assim, né, um artigo de opinião que ele vai falar do quê? Dos produtos biotecnológicos como um dos itens da indústria farmacêutica que se desenvolveram muito e que servem para curar doenças. Esse é o foco principal do texto. Aí depois que a gente vai ver o que a pergunta quer. Terapias avançadas como anticorpos monoclonais produzidos a partir de um único clone celular com alta especificidade para combate a um antígeno, proteínas recombinantes sintetizadas para reproduzir funções naturais e intervenções gênicas e celulares transformaram abordagens terapêuticas para doenças que vão do câncer às condições autoimunes e às enfermidades raras. Essa revolução redefiniu modelos de negócios e políticas de saúde em diversas partes do mundo, mas o Brasil patina ao tentar acompanhá-la. Então, nesse primeiro parágrafo, ele estava assim com uma certa isenção, né? Só que aqui vai ter uma opinião do autor aqui no último, ó. O Brasil patina. O que significa esse verbo patinar nesse sentido? O verbo patinar, no seu sentido literal, ele tem sentido do quê? Andar de patins. Mas quando alguém patina em algo, quando alguém patina ao tentar, né, entender um conteúdo, o que isso significa? Patinar aí é o sentido de andar muito devagar, andar com uma certa dificuldade, né? Então aqui a gente já tem um julgamento do autor sobre esse fato aqui. O impacto econômico da biotecnologia é evidente tanto para os sistemas de saúde públicos quanto para os privados, ao mesmo tempo que representa uma das principais fontes de faturamento das gigantes farmacêuticas. A China tem se destacado na corrida pela liderança em biotecnologia. O país asiático intensificou seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ultrapassando 3,3 trilhões de yuans em 2023, o que representa 2,64% do seu PIB, e registrando um aumento de 8,1% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o Brasil permanece fortemente dependente da importação de insumos. O que é insumo? Matéria-prima. Algo que serve para eu criar outras coisas. Biofarmacêuticos, sendo que 95% dos ingredientes farmacêuticos ativos são trazidos do exterior. Essa realidade impõe desafios significativos para a saúde pública e o desenvolvimento econômico brasileiro, que se vê vulnerável em um cenário global cada vez mais competitivo. Qual o ponto de vista, então, mais importante desse texto? Né?
Qual é o ponto de vista mais importante? A China é líder em biotecnologia? Devido a esse fato, o Brasil perde? Não, o Brasil não perde pelo fato de a China ser líder, mas porque nós não investimos nisso, né? Isso é só uma constatação de que a China é líder nisso. Ainda que o Brasil dependa da importação de produtos farmacêuticos, o país tem investido? Não. O país ainda patina. Apesar dos benefícios de investimento em biotecnologia, o Brasil é muito dependente da importação de insumos. A biotecnologia é um mercado que movimenta milhões de dólares em um cenário favorável ao Brasil? Não, não é favorável a nós. Então, a alternativa correta é a C. O Luiz colocou aqui, C. O Wesley falou que fez tudo. O William falou que é a C. Ana falou que é a C. Wesley, você pode me mandar mensagem também falando qual alternativa que você colocou. Porque se vocês não, né, acertaram, aí eu posso, né, explicar por que vocês não acertaram. Então, essa questão 7, os que me mandaram, todo mundo acertou. É a letra C de coração. 8. Nascidos entre 1995 e 2010, os profissionais da chamada Gen Z chegam ao mercado de trabalho com demandas bastante diferentes das gerações anteriores. Dentre elas, a priorização da qualidade de vida, saúde mental e agilidade dos processos. Entretanto, lidar com pessoas de mindsets distintos, aí é o que? Mentalidade. Só que as pessoas adoram usar termo em inglês para parecer chique, né? Só que aqui a gente pode substituir por mentalidade. Com pessoas de mentalidades distintas, pode ser um desafio a mais para a gestão de pessoas, sobretudo em empresas mais conservadoras. A geração Z chegou ao mercado de trabalho trazendo discussões e demandas que refletem os dias atuais. Por terem nascido em um mundo com tecnologia largamente desenvolvida, esses profissionais caracterizam pela afinidade com o mundo digital, o que acarreta muita flexibilidade e adaptabilidade. Então, o que a gente pode perceber nessa frase? Quem tem afinidade com o mundo digital, logo, é muito flexível e adaptável. Quando a gente vai lendo um texto, a gente tem que assim, ir pensando naquelas ideias que ele está querendo passar para nós. Então, esse texto mostra o quê? Que profissionais que nasceram em um mundo com tecnologia desenvolvida, eles têm afinidade com o mundo digital, portanto, são flexíveis e adaptáveis. Eu já passei da 7, Vi. Eu estou na 8. A 7 era C, né, meus amores? Não à toa, de acordo com a pesquisa feita pelo Talent LMS, com 1.200 jovens entre 19 e 25 anos, 42% desses profissionais afirmam que pediriam demissão caso sentissem sintomas de doença como burnout. Burnout é um quadro clínico em que a pessoa ela trabalha tanto, ela é tão cobrada que ela começa a ter cansaço físico, mental muito forte. Ela parece que vai queimar, parar. Já de acordo com a pesquisa abordada nessa matéria da CNN, lidar com a geração Z tem sido um problema para 68% das empresas. Isso porque pontos como conflitos geracionais, além da diferença entre valores e perspectivas, fazem com que as demais gerações considerem a Z como um grupo descompromissado e impaciente com a própria carreira. A autora do texto apresenta prós e contras de contratar alguém da geração Z. Então, quais são os pontos positivos da geração Z? Foi o que a gente estava falando. Essa geração Z nasceu numa época de grande tecnologia, portanto, é o quê? Olha, a Ana já respondeu aqui. Letra... Vamos lá. A Ana respondeu certo. O William também respondeu certo. A Vitória, não está dando para mim te responder, para eu te responder.
É a letra D de demente. Por quê? Por que que não é a A? Ó, a geração Z tem como característica positiva o quê? Chefia de gerações que pensam de modo diferente umas das outras? Não. As chefias antigas, elas têm conflito com a geração Z. E isso não é algo positivo, porque a questão ela está pedindo, ó, a parte positiva de ser Z. Então a A não é. Facilidade de lidar com as gerações anteriores? Não. A Z ela tem outros valores, ela tem outras ideias, outros princípios, então ela não lida facilmente com gente mais antiga. Falta de compromisso? Ó, se falta de compromisso é algo positivo, então sobrou a letra D de docinho. Né? Como é que a gente então vai fazer uma prova assim que tem alternativa? Vocês vão eliminando. O que que esse texto traz? O que que esse texto não traz? Então, o único que mostra algo positivo sobre a Z é essa aqui. Tá tranquilo, meus amores? Vocês podem falar, olha, vai com calma, sabe que eu sou ligeiro, né? Vou falando sem parar, né, coitados? Ainda pior que o bullying tradicional, né? Então, aí a gente tem um outro texto jornalístico. O cyberbullying, todavia, não se limita ao doxing. O que é doxing? É publicar informações pessoais das vítimas. Ele também inclui outras maneiras de assédio igualmente danosas, como a divulgação de rumores falsos na internet. E a repercussão dessas práticas acaba eternizada no espaço virtual, seguindo as vítimas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, ali, ó, e é por isso, ó, o por isso é o quê? Por isso é aquele operador argumentativo que ele transmite uma condição, né? Uma conclusão. Então, é por isso que em muitos sentidos o cyberbullying é pior do que o bullying tradicional. É quase impossível escapar dele e seus efeitos costumam ser duradouros na saúde mental e autoestima dos jovens. Então, assim, ó, tem alguma dúvida até agora nesse texto? Tem uma dúvida. Vamos. Pode perguntar. Assim, ó, tem gente que está me perguntando dúvidas, né, de forma, né, privada. Eu quero que vocês façam isso. Vocês podem perguntar qualquer coisa, gente. Não tenham medo. Já que a gente está no modo online, vocês não precisam ter vergonha. Quando alguém tem dúvida, eu até não falo quem é que teve a dúvida, tá? Para assim vocês não se sentirem constrangidos. Né? Pergunta, então, a pessoa que me mandou, né? Então, ali, ó, vamos continuar. O anonimato é outro fator que perpetua o cyberbullying. Escondido por trás de uma tela, os agressores conseguem atingir suas vítimas sem medo da punição, já que até mesmo para as autoridades é difícil responsabilizá-los. Em alguns casos, é justamente essa impressão proporcionada pela internet de se estar anônimo que dá aos criminosos a falsa sensação de bravura e impunidade, levando-os a se comportar de modo mais agressivo do que fariam pessoalmente. Quanto ao cyberbullying, ó, então, o que a gente vai entender por cyberbullying aqui? Cyberbullying é o bullying o quê? É o bullying piorado. Por que o cyberbullying ele consegue ser pior do que o bullying? Né? O bullying tradicional é o quê? Ele é pessoal. Você vai lá, tira sarro da pessoa, blá, blá, blá. E o cyberbullying? A pessoa tá lá na sua frente? Não. Ela se esconde no anonimato. Você cria um perfil falso, você, né, publica coisas falsas sobre as pessoas. Então, e o cyberbullying ele é pior por quê? Porque ele se dissemina. Olha lá, a Vi falou que acha que é a letra C. Mas vamos ler. Ó. Quanto ao cyberbullying,
O autor do texto argumenta que a vítima do bullying tradicional contribui para aumentar a impunidade? É ela que contribui? Não. A vítima, ela continua sendo vítima. Só que o do cyberbullying, ela é mais vítima, por quê? Porque o seu agressor está escondido. O bullying tradicional apresenta as mesmas características do meio virtual? Não. Do meio virtual, ele é muito mais intenso. Ele persegue a pessoa 24 horas por dia, como o texto falou ali, ó. Persegue as vítimas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A pessoa agressora se torna mais violenta quando sai do espaço virtual? Não, não é necessariamente. O texto não diz isso. Então, o que a gente deve cuidar muito é na interpretação. Coisas que o texto não diz, ele vai até um certo momento. Coisas que o texto não diz, a gente descarta. O anonimato é um dos fatores que contribui? Sim. O cyberbullying, ele se alimenta do quê? Diz-se estar anônimo, que dá aos criminosos a falsa sensação de bravura. Eles são mais bravos e mais corajosos no meio virtual. Então, é a letra D de amor. Alguém me perguntou assim, sobre o prefixo na palavra suboficial. Lembram que eu falei que sub, S-U-B, ele tem sentido de algo que está abaixo. Então, suboficial, ele é o quê? Ele é aquela pessoa que tem um cargo menor do que um oficial. Por exemplo, você tem o gerente, subgerente, aquele gerente que está logo abaixo. Entenderam? A pergunta aqui que me mandaram de forma privada aqui, ó. Tá? Então, essa pessoa, obrigado pela pergunta. É sempre bom vocês perguntarem sobre qualquer conteúdo que a gente viu nesse ano que não esteja muito claro, tá? Ali a Ana falou letra D, certinho. Então, essa questão é a 9. A gente assinala a letra D de dado. Agora, depois, ó, tem outro texto também, jornalístico. Vocês estão vendo que o Saresp gosta muito de jornalismo, né? Só que na manchete aqui, ó, gente, eu vi um erro, ó. Vamos ver se alguém consegue ver onde está o erro nessa manchete. Educação é o caminho para o Brasil crescer. Tem um erro ali. Vamos ver se alguém consegue perceber. Tem alguma coisa ali que está errada. O Brasil, ó. Brasil com inicial minúsculo. Nome próprio. Sacou? Ó, educação é o caminho para o Brasil crescer. Da aula de ontem que a gente viu, educação é o caminho para o Brasil crescer, esse primeiro predicado, essa primeira frase aqui, ó, educação é o caminho. O predicado aí é predicado nominal. Lembra que eu falei? Predicado nominal, ele é aquele em que não há sentido de ação. Ele dá uma característica, uma qualificação ou uma definição para o sujeito. Agora, a segunda frase, a gente tem predicado verbal. Brasil crescer é o quê? É uma ação. Então, a gente tem predicado verbal. Vocês estão vendo que em algo que eu falo, que é o enunciado, eu posso ter esses dois tipos de predicado. Predicado nominal, predicado verbal e vice-versa. Mesmo diante de cenário tão preocupante, ó, aqui tem um fato negativo, aí vem um fato positivo. Os investimentos reais em educação não acompanham o desafio. Né? O Brasil fechou o ano passado com um crescimento de 2,9% do PIB, sendo a 12ª economia do planeta. E a receita para avançar está nas salas de aula. Então, essa palavra salas de aula, aqui a gente fez uso de uma figura de linguagem, sabia? Essa palavra salas de aula está no lugar de um substantivo abstrato, né? Que é o quê? Educação. Está na educação. Só que a pessoa colocou salas de aula por quê?
porque já falou no título em educação, e para não repetir, ele utilizou uma figura de linguagem que você troca uma palavra pela outra, sendo que elas são do mesmo campo de sentido. Isso se chama metonímia. Eu poderia substituir, por exemplo, salas de aula pelo quê? Pelos cadernos, pelas mentes dos alunos, pelo trabalho dos professores, né? Entenderam? Eu troco palavras por outras que tornam o texto mais, digamos, artístico, sendo que essas palavras têm o quê? Pertencem ao mesmo campo de sentido, tudo da área da educação. E o que eu faço com o meu texto? Deixo meu texto muito mais, o quê? Mais elegante, muito mais bem escrito, né? Um estudo da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que um aumento mínimo nas notas da avaliação internacional do PISA representa um ganho de 1 a 2,2 pontos percentuais no PIB per capita a cada ano. Aí é a questão da tese. Retomando, o que é tese em um texto? Tese é quando eu leio todo um texto e eu disse, ó, esse texto está falando disso. É aquela parte assim, ó, que eu pego assim, ó, o texto está falando disso, dessa ideia principal. Então, esse texto está falando do quê? Ele está falando que do crescimento do PIB do Brasil? Não. Está falando que o Brasil é a tese dele, é a 12ª economia do planeta? Não. Isso são fatos menores, são, né, informações menores, são argumentos menores. O principal desse texto é o quê? É o aumento no investimento da educação para a economia brasileira voar. Então, o crescimento econômico passa pelo aumento do investimento na educação. Então, a tese a ser defendida pelo texto é qual? O PIB impede um alto investimento? Não. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Como que isso vai, né, impedir? O baixo investimento na educação brasileira afeta a economia? Ó, guarda essa alternativa, tá boa. Vamos ver as outras, porque sempre tem uma que é mais completa. Os resultados da avaliação internacional PISA são preocupantes? O texto fala isso? O texto não fala sobre o nosso PISA. Ele fala que ele aumentaria se aumentasse o investimento na educação. Não é essa também. Os investimentos em educação dependem do crescimento econômico? Não, é o contrário. O crescimento econômico depende da educação. Então, é a letra B. B de bola. A Vi colocou B. Ó, o Juan, tá todo mundo aí, que maravilha. Então, é a letra B. Por que não é a C? Porque em nenhum momento ele falou que os resultados do PISA são preocupantes. Ele falou o quê? Que um aumento mínimo nas notas do PISA representaria ganho. Não fala que o PISA está preocupante, mas que ele aumentaria se a educação fosse mais priorizada. Entenderam? Então, a tese do texto, ela é o quê? Aquela coisa de sentido mais abstrato. O que é abstrato? Vamos ver nas alternativas aqui, ó. PIB impede alto investimento? Não. O baixo investimento na educação brasileira afeta a economia? Isso. Isso que o texto está falando, ó. Educação é o caminho para o Brasil crescer. Se é o caminho, esse caminho ainda não está sendo o quê? Trilhado, executado. Aí ele vai explicar por quê. Essa que é a tese. Entenderam? As pessoas que assinalaram outra, né? Vocês podem falar, não, explica de novo. Acho que a questão 11 é a mesma, é o mesmo texto, né? É o mesmo texto. Eu gosto quando eles pegam o mesmo texto, eles fazem algumas questões, né? Aí não se precisa ler outro texto, né? Então, esse texto ele é um editorial. Por que ele é um editorial de jornal? Porque ele vai falar da opinião de um veículo sobre um assunto de interesse público.
Ele vai se basear com dados, fatos, mas ele vai dar uma opinião sobre aquilo. Então, qual é a pergunta desse aí? Vamos lá, então. Qual é a pergunta desse aqui, ó? A finalidade do editorial Educação é o caminho para o Brasil crescer é informar os resultados da economia de forma objetiva, aprofundar o tema da educação detalhando avaliações. Ele detalhou como que é feito PISA, como que é feito... Não. Expressar a opinião do jornal sobre a educação brasileira, retratar o baixo desempenho em educação com humor. Qual é a alternativa que vocês acham que é ali? Responderam certo já aqui. Um já me mandou certo. Essa aí tá mais fácil. Qual é a alternativa que vocês acham nessa aí? Na questão 11. Ó, é a C. Porque quando eu falo em editorial, é sempre o quê? Opinião do jornal. Jornal impresso, jornal online, da rádio, da TV. Até assim, ó, quando vocês virem algum telejornal, vai ter algum momento deles que vai ter ali, ó, editorial, que é o quê? Que é a opinião daquele veículo de comunicação sobre um fato que ele está abordando. Essa aí, tranquila? Então, assim, ó, na prova lá no Saresp, quando vocês virem o editorial e ele perguntar qual é o sentido desse editorial, é sempre expressar opinião do jornal, sempre. Não tem erro. Essa aí. Tranquilo? Entenderam? 12. Deixa eu diminuir um pouco. Em outros lugares, empresas farmacêuticas estão usando a inteligência artificial para desenvolver drogas novas, iniciativa com potencial para agilizar um setor já bilionário. Mas o reaproveitamento de medicamentos provavelmente não será lucrativo para nenhuma empresa em particular. Muitas patentes de remédios expiram depois de algumas décadas, o que significa que há pouco incentivo para que as farmacêuticas busquem novos usos para eles, explicou Aidan Hollis, professor de economia da Universidade de Calgary e especialista em comércio médico. Né? Então, o que esse texto está falando? Tá, aí a pergunta é impessoalidade. A gente fala em impessoalidade, foi o que eu falei ontem na aula. Quando o autor ele não contribui com nenhuma opinião dele sobre um fato. Então, ó, tem algum momento aqui em que o autor coloca o que ele acha de alguma coisa? Ó, empresas farmacêuticas usam IA para desenvolver drogas novas. Aqui, o sentido de drogas aqui não é aquele sentido pejorativo que nós conhecemos. Drogas aí tem o mesmo sentido de medicamento. Né? Iniciativa com potencial para agilizar um setor já bilionário. Ó, reaproveitamento de medicamento, patente, ele usa uma voz de autoridade. Então, esse texto ele é bastante impessoal, por quê? Ele mantém o foco nos fatos, garantindo objetividade, credibilidade e neutralidade ao texto, reforçar a opinião da jornalista. Quando é opinião, não é impessoalidade, a gente já descarta. Ponto de vista subjetivo é a mesma coisa do que opinião, a gente descarta. Privilegiar os acontecimentos narrados pelo autor através da fantasia, nada a ver. Essa aqui tá fácil, hein? É a alternativa A de amor. Então, ó, impessoalidade. Quando perguntarem se um texto ele é impessoal, o que a gente deve perceber? Se a pessoa usa sempre coisas na terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Nunca ele vai colocar o meu país, a minha área, não. Porque essas coisas eu utilizar. Assim, ó, um simples pronome é possessivo meu. Isso aí já é uma marca de subjetividade. Já mata
a impessoalidade. Aí não pode. Aí não pode. Tranquilo? Agora 13. Na viagem, tivemos a companhia de 2 costarriquenhos. Aí, isso aqui é o quê? É um substantivo adjetivo pátrio, né, que mostra de onde é que alguém é. Fernando e Max. A presença deles expandiu meu horizonte sobre a pauta ambiental. Antes de nos encontrarmos, Max e Fernando passaram por diversos lugares na Amazônia para falar sobre bosque modelo. O breve conhecimento que foi trocado durante a viagem me fez ver que é possível que diferentes agentes atuem juntos sem causar grandes danos ao ambiente. Agentes esses que de forma separada parecem não conversar e serem prejudiciais para a natureza. Todos que se encontram no Pantanal concentram conhecimentos que chegam a intimidar, no bom sentido. Todos possuem uma história para contar. Na verdade, muito mais que uma história. É o tipo de companhia que você só quer escutar para absorver todo o conhecimento. Cada um ali tem histórias tão atrativas que nem quis contar sobre mim por estar tão imersa no outro que não queria desviar os focos, ou quer dizer, o foco daquelas pessoas. O Pantanal é para os apaixonados. Os que estudam a região são apaixonados, assim como seus moradores que reverenciam sua beleza e biodiversidade. Dona Virgínia, moradora da área de proteção ambiental Bahia Negra, é uma das apaixonadas pela região. Por seus relatos, é visível que, para ela, ver uma onça desperta mais admiração do que medo. Então, esse texto ele é um relato de viagem. A pessoa, viagem, companhia de outras pessoas, que vai falar sobre uma área que era desconhecida, e ela faz uma percepção que é extremamente pessoal. Por quê? Porque ela usa o Pantanal é para os apaixonados. Por quê? Ela viu naquelas pessoas que moram lá o quê? Um sentimento de grande apreço, de grande amor por aquela área. Então ela meio que colocou uma palavra extremamente subjetiva, apaixonado. É algo extremamente do eu, né? Então, esse texto ele é um relato de viagem por quê? Que alternativa que está ali? Ah, me mandaram. Ok. Letra. Essa aí é mais difícil, né? Essa aí, assim, ó. São duas alternativas que confundem bastante. Ó. A não pode ser porque está falando em modo objetivo e não está sendo objetivo. Por quê? Porque ela está percebendo como que as pessoas lidam com o Pantanal e transforma isso em algo subjetivo. Mas todo esse texto que ela está falando, ó, é o tipo de como está falando o quê? Os, ela está falando de pessoas que ela conhece, de coisas que ela viu, né? A letra D, tá? Ó, ela provoca reflexões através de argumento. Não há argumento aí. Aí há apenas percepção. Então é um texto subjetivo. C. Ela desperta sentimentos através da capacidade inventiva. Ela inventou essa história. Ela transformou essa história em um relato, né, ficcional. Então a alternativa dessa aí, da 13, é a letra B. Ela relata experiências de viajantes, só que relata, claro, de forma subjetiva. Por quê? Essa aqui estaria certa até aqui, ó. Ela desperta sentimento. Esse texto desperta sentimento, mas não por meio da invenção, porque tudo aquilo que ela viu de fato. Só que ela vê essas coisas e ela traduz isso sob o seu ponto de vista. Opa, calma aí. Então vamos para 14. Entenderam por que não pode ser a C? Que alguns me mandaram que era C, mas não era. Por quê? Por causa de uma palavra.
inventiva. Se, em vez de inventiva, ela tivesse colocado, ó, o texto desperta sentimentos através da capacidade pessoal do narrador personagem, estaria certo. Por quê? Porque ela está vendo as coisas de forma pessoal, né? Mas a alternativa correta dessa é a B de barco. Você quer falar outra coisa, né? Então, ali, ó, a situação a bordo era desoladora. Aqui a gente tem uma frase com um predicado nominal, não é ação. Aí depois, ó, o vento ensurdecedor, o mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Tá vendo aqui, ó, uma sucessão de coisas e isso aqui não tem nenhum verbo. Lembra que eu falei lá no comecinho do ano, né, que a gente tem frases que elas não possuem verbo, que elas mostram que elas têm o quê? Tem um caráter de coisa parada, parece um quadro. Ó, vento ensurdecedor, mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Parece que a gente está vendo uma fotografia ou assim um filme parado. Por quê? Porque aí nós temos uma sucessão de frases nominais. A frase é nominal, ela tem essa possibilidade de assim mostrar um quadro parado. Quando eu não coloco verbo, eu deixo tudo estático, parado. Pela frente, uma eternidade até o Brasil. Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima. Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades que eu teria daquele momento em diante. Estava saindo na pior época do ano, final de outono, e teria pela frente um inverno inteiro no mar. O tempo verbal. Quando eu falo eu sabia, qual é o sentido que esse tempo verbal me transmite? Uma coisa que aconteceu uma vez, lá no passado, ou uma coisa que era longa no meu passado? Né? Então, sabia, se eu tenho uma ação no passado que era longa, que aconteceu várias vezes, eu tenho aquele tempo verbal chamado de pretérito imperfeito. Ó, compara só, sabia e soube. Eu soube da fofoca ontem. Essa ação de saber no passado, soube, está no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, ação no passado que aconteceu uma vez e duração curtinha, pontual. Agora, sabia é uma ação, ó, lá no passado bem longa, que aconteceu várias vezes. Então, é a alternativa, a letra B de balinha. Balinha, balinha. Vamos a... Nós já estamos na 15? De português são 20? Português sempre é a prova maior, né, gente? Português e matemática, viu? Ó, por causa disso que vocês têm que me amar para sempre. Não, geografia eu gosto, mas se eu fizer, o José me dá um tiro. Vamos agora. É a 15, né? A gente estava na 14, agora é a 15. Agora, outro textão ali. Prova de português é assim, né, gente? Textão. Mas vocês estão percebendo, ó, é só ler com calma e assim, ir eliminando as que são nada a ver, que vocês vão bem. Os pequenos alunos do quarto ano A, indignados após lerem a reportagem do São Carlos Agora, elaboraram a carta que contou com o auxílio e a iniciativa da professora. Ela foi elaborada durante a aula e o conteúdo foi através de um debate com as crianças, parágrafo por parágrafo. Descrevemos o fato, cada um colocou sua opinião. Palavras como crime, inaceitável, falta de respeito, desnecessário. Beatriz afirmou que o retorno do tema desenvolvido no projeto jornal não poderia ser melhor e deixou claro que crianças não possuem maldade no coração. Me sinto feliz. Meus alunos são pequenos cidadãos
eles se posicionaram e mostraram que o racismo existe e tem que ser combatido. Elaboraram ainda cartinhas pessoais e deram suas opiniões. Se mostraram constrangidos e indignados, como eu me senti. Percebemos que as crianças entendem a situação e elas são a base de nossa sociedade. Elas podem repaginar o Brasil e mostrar para os adultos que o racismo tem que ser abolido. Não há espaço para atitudes como essa em pleno século XXI. Finalizou. Carta do leitor. Então, aí a gente está em dúvida sobre o que esse texto fala. Está aqui mais detalhes. Alunos de 10 anos de escola de Itirapina debatem racismo após matéria publicada no São Carlos Agora. Com base no texto, podemos concluir que a carta de leitor é uma forma que os leitores têm de expressar opinião exercendo a cidadania. Essa aí tá... O texto mostrou assim qual é o negócio. Um modo do jornal se retratar pela publicação da matéria de conteúdo racista. Então, se o jornal faz uma matéria em que ele erra, não é na carta de leitor que ele vai se corrigir. Ele vai se corrigir nas partes de notícia. Ele sempre coloca um título assim, erramos, erros, sabe? Quando é carta do leitor, quem é que manda? Leitor. Então, ele vai o quê? Mostrar a sua opinião para ele ser o quê? Cidadão. O que é o cidadão? Aquela pessoa que participa da vida em sociedade. Então, essa aí, a alternativa correta é a de amor. Uma maneira do editor, não é do editor, é leitor. Maneira do jornal, não é do jornal, é do leitor. Trabalho escolar, não, a carta foi mandada para um jornal. Então é a letra A de amor. Agora vamos para 16, gente. O exercício profissional de um jornalista é muito importante e deve ser levado a sério. Foi esclarecedora a entrevista concedida por Alexandre Garcia, ao completar 84 anos, a sua filha Júlia Garcia, quando lhe perguntou: o que diria para o seu neto se ele quisesse ser jornalista? Resumidamente, repasso a resposta. O jornalista é escravo de verdade, fiel à verdade ética, com responsabilidade, sem invenções, com o que diz ou escreve, sem alterar os fatos. A nobre função do jornalista é sempre divulgar a veracidade dos acontecimentos. No trecho, ao verbo diria. O que significa esse verbo? É aquele futuro que é um futuro em que o ponto de partida dele era lá no passado. Por quê? Porque na língua portuguesa a gente tem, no modo indicativo, temos dois futuros. Quando eu falo modo indicativo, eu estou falando modo da verdade, modo da certeza de algo que aconteceu de fato. Diria, fazer uma pergunta hipotética em relação a uma outra ação futura, indicar a impossibilidade da conversa entre o avô e o neto, garantir que o jornalista tem algo para dizer da sua profissão, apontar uma experiência que o jornalista teve com o neto dele. O que vocês acham que é? Quando eu falo diria. Diria parece o quê? Que é uma coisa do futuro. Acertaram aqui quem é que me mandou. Fazer uma pergunta hipotética. O que ele diria? Essa pergunta ela vai acontecer? Ela só vai acontecer se uma ação lá no passado tivesse sido possível. Se fosse possível, vírgula, ele diria
né? Então, é uma pergunta hipotética. Alternativa A de amor. Olha a regência. Vamos explicar de novo o que é regência. Regência é o comportamento dos verbos. Diz respeito ao comportamento dos verbos que podem ou não ter complementos e como esses complementos podem ser. Se eles não usam preposição, se eles usam preposição e qual preposição que eles usam. Por exemplo, qual é a regência do verbo gostar? Gostar só tem uma regência, uma forma dele se comunicar com um complemento dele. Quem gosta, gosta de. Então, ele é transitivo indireto, porque faz uso da preposição, então a sua regência é essa. Ele é transitivo indireto com a preposição de. Então, a frase que possui a regência verbal do verbo assistir, quando ele indica ajuda, lembra que o verbo assistir tinha 3 regências? Uma delas a gente quase não usa mais. Então, vamos focar naquelas que se mais usa. Quem assiste de olhar, assiste a algo. Eu assisti ao jogo. Agora, o verbo assistir, com o sentido de prestar socorro, ajuda, ele se faz sem preposição. O médico assiste o paciente, ou seja, ele está ajudando. Se eu escrever o médico assiste ao paciente, ele só vai estar vendo. Agora, assiste o, ele ajuda. Qual é a alternativa, então, que mostra que o verbo assistir, ele tem essa regência de prestar ajuda? Olha lá, tem ali duas mensagens respondendo. Ó, qual deles tem sentido de que ele está ajudando, né? Então, essa frase C, ela tinha que ser o quê? Tinha que ser reescrita. Então, a alternativa certa é a C, como 2 alunos aqui falaram. Então, a certa na frase seria como? O morador assistiu os vizinhos, ou seja, ele prestou ajuda. Nessa frase aqui assim, parece que o morador ficou só ali vendo, né? Os vizinhos ali na maior desgraça e ele só olhando. Aí, se eu tirar a preposição a, aqui, ó, fechar o a aqui, que eu pus até o mouse por cima, ó, o morador assistiu os vizinhos, ou seja, ele prestou assistência, ajuda. É a alternativa C. Parabéns ali. 3 alunos mandaram e os 3 mandaram a resposta certinha. Vamos para 18. Conta-nos então o mito de Fafnir, que originalmente este era um... Quem era o este? Lembra que eu falei sobre uma coisa chamada de coesão? Olha, vários assuntos, hein? Vocês estão vendo que as questões elas podem pegar vários assuntos. Ó, o mito de Fafnir, que originalmente este era um anão que tinha 2 outros irmãos. Quem era o este? O próprio Fafnir. Este é um pronome demonstrativo que é utilizado para fazer a coesão referencial, quando uma palavra traz de volta um termo dito anteriormente. Isso que é coesão, quando todas as frases em um texto, elas estão aqui, ó, interligadas, elas não se soltam, porque elas falam da mesma coisa. E uma das técnicas de se fazer isso é utilizar pronome, sinônimo, né, para eu trazer uma coisa que eu falei de volta, né? Que o Fafnir era um anão que tinha 2 outros irmãos, Regin e Otaro. Este último, ou este último, o este é quem? O Otaro. Vocês estão vendo? Que todas as frases estão aqui, ó, interligadíssimas, nesse caso por meio de pronome demonstrativo. Este último tinha o poder de se transformar em lontra. Daí a origem da palavra inglesa otter. E sob essa forma foi mortal. Essa forma. Quem é
essa forma? E sob a forma de lontra. Vocês estão vendo que o texto, ele pode o quê? Retomar sempre o que foi falado antes, só que por meio de outras palavras. Muitos de vocês já assim escrevem dessa forma, né? Que você retoma uma coisa falada antes por outras palavras para que não haja repetição de forma acidental pelos deuses. Talvez para se redimirem dessa ação. Quem é essa ação? Os deuses terem matado esse outro irmão dele que estava transformado em lontra. Vocês estão vendo, ó, que o texto ele é uma cadeia de ideias que estão tudo presas. Por causa disso que eu tenho que ler um texto com muita atenção para eu, né, identificar todos os elementos que estão sendo conectados. Ó, os deuses deram ao pai de Otaro algum ouro, entregue no próprio corpo do falecido filho. Ó. Falecido filho retoma o quê? Aquele outro irmão que se transformava em lontra, pereré. Mas se referirmos que este prêmio foi entregue por Loki, o mais enganador dos deuses nórdicos, depressa se percebe que ele não vinha sem um senão. Senão é o quê? Uma mancha, uma coisa ruim. A palavra senão ela tem vários sentidos. Estando condenados à destruição todos aqueles que o viessem a possuir. Viessem possuir o quê? Ó? O aqui está trazendo o quê? O ouro. Algum ouro. Algum ouro está sendo trazido aqui. Que viessem a possuir algum ouro, que foi o prêmio dado por Loki. Ou apenas um anel muito especial que fazia parte desse tesouro, dependendo da versão. Agora ele vai falar do gênero mito. Então, o que significa a palavra mito? Ó, já estão respondendo já. Mito em grego significa o quê? Mentira. Mentira, lenda, coisa assim. Então, ó, das características presentes do mito, podemos destacar. Quando eu falo em mito, tem uma intervenção muito grande de um tipo de ser, que é o ser divino. Aquele ser que está acima de tudo, que tem poderes, que sobrevive à morte. Ó, a utilização de personalidades que viveram no passado, quando o mito ele é escrito, ele trabalha com seres que já estão vivos há muito tempo, mas não estão no passado, eles ainda atuam naquele momento. A influência do poder aquisitivo, não, nem fala influência de poder aquisitivo. A única influência forte é a do poder místico. A negação da existência de entidades consideradas divinas, não, ele não nega. Ele, pelo contrário, afirma que há seres divinos que concedem a vida, que matam sem querer, coisa e tal. E a alternativa correta, então, é a D, a presença do sobrenatural para explicar o mundo. Agora, 4 me mandaram as respostas de forma privada e os 4 acertaram. Parabéns. A penúltima, gente. Depois a gente faz uma coisinha mais leve. O cão achado. Vou a um negócio de homens. Desta vez tens de ficar em casa, disse Ciprião Algor ao cão, que correra para ele quando ouviu aproximar-se da furgoneta. Ó, furgoneta. Aí a gente vai ver o que significa essa palavra, né? Furgoneta. Né? A gente vê que... Aí eu vou ver quem é o escritor, mas que eu já vi ali, que é o José Saramago. Furgoneta. O José Saramago, esse autor aqui, antes acima da gente ler o texto, ele foi um dos principais autores portugueses. Se eu não me engano, ele faleceu em 2010, mais ou menos. Faleceu com quase 100 anos. E ele escreve assim de uma forma muito própria. O texto dele é meio difícil de ler, porque ele escreve sem ponto final quase. É só vírgula, 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 vírgula. Então, a gente até se perde no texto dele. Então, tem que ler com muita atenção.
Aí o cara falou pro cachorro que ele ia fazer negócio de homem, ou seja, coisa de adulto. Que o cão correra. Aqui a gente tem o pretérito mais que perfeito, uma ação no passado antes de outra no passado, né? É claro que o achado não necessitava que o mandasse subir. O achado era quem? Era o nome do cachorro, ó, porque tá com inicial maiúscula. Não necessitava que o mandassem subir, bastava que lhe deixassem aberta a porta do carro o tempo suficiente para perceber que não o expulsariam depois. Mas a causa real da sobressaltada corrida, por muito estranho que possa parecer, foi ele ter suposto em sua ansiedade de cão que o iam deixar sozinho. Marta, que saíra para o terreiro conversando com o pai e o acompanhava à furgoneta, tinha na mão o sobrescrito com os desenhos e a proposta. E, embora o cão achado não tenha ideias claras sobre o que são e para que servem sobrescritos, propostas e desenhos, conhece da vida, em todo caso, que as pessoas que se dispõem a entrar em carros costumam levar consigo coisas que, em geral, mesmo antes de para eles subirem, atiram para o banco de trás. Instruído por essas experiências, percebe-se que a memória do achado o tenha levado a pensar que Marta iria acompanhar o pai nessa nova saída da furgoneta. Apesar de estar aqui há poucos dias, não tem dúvidas de que a casa dos donos é a sua casa, mas o seu sentido de propriedade, por incipiente, ainda não autoriza a dizer, olhando em redor, tudo isto é meu. O termo furgoneta, utilizado no texto, significa o quê? Então, ó, furgoneta é meio que um furgão pequeno, né? Então, o que esse texto quer dizer? Ele é um texto difícil. Por quê? Porque ele é português de Portugal. E é de um escritor assim que não escreve de forma fácil. Então, o que esse texto ele queria dizer? Que o cachorro ele viu o seu dono abrir a porta do carro, então, e ele deixou a porta aberta e o cachorro entendeu o quê? Quando as pessoas adultas deixam a porta aberta do carro é para o cachorro entrar, né? Então, o que significa esse furgoneta ali? Alternativa A de amor. O carro o qual o cão pretendia entrar, né? Essa aí, a alternativa não está complicada, mas o texto em si, ele é complicado. Agora, um outro texto do Machado de Assis, maior escritor brasileiro, né? Ele é um texto que ele demanda atenção, por quê? Quando é que o Machado de Assis escrevia? Mais ou menos de 1860 até 1900. Então, século XIX, né? Que a língua portuguesa tinha uma outra estrutura um pouquinho diferente da de hoje. Ó, de repente, olhei para o curvelo e estremeci. Ó, curvelo, ó, letra maiúscula, por mais estranho que possa ser. Quando tem inicial maiúscula, é o quê? É quando é um nome próprio, né? Aí a gente vai ver que isso aí é nome próprio. Tinha os olhos em nós, com um sorriso que me pareceu mau. Disfarcei, mas daí a pouco, voltando-me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava a remexer-se no banco, impaciente. Sorri para ele e ele não sorriu, ao contrário, franziu a testa, o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito. Precisamos muito cuidado, disse eu ao Raimundo. Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele instava. Instava é o quê? Aquela pessoa que quer chamar atenção, né? Que ela tá assim, ó,
colocando que ele quer alguma coisa. E a moeda cá no bolso lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito. Depois tornei a olhar para o curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o sorriso dantes mal estava agora pior. Ó, seu Pilar! Bradou o mestre com voz de trovão. O que é bradou? Quando a gente grita. Estremeci como se acordasse de um sonho e levantei-me às pressas. Dei com o mestre, olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos e, ao pé da mesa em pé, o curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. Venha cá, bradou-me o mestre. A seleção lexical, ó, eu já falei isso várias vezes. Ó. Quando eu falo em léxico, é o quê? Vocabulário, escolha de palavras. Isso que seleção lexical significa, escolha de palavras. A seleção lexical que descreve o estudante curvelo pretende definir a personagem como alguém que visa ajudar os seus colegas, demonstrar a ingenuidade de uma criança frente a uma negociação, construir um personagem ameaçador. Ó, precisamos de muito cuidado. Ele olhou para o curvelo, que estava inquieto, e o riso antes era mau, estava pior. É o quê? Uma seleção de um personagem ameaçador. Tranquilo? Terminamos a nossa parte de língua portuguesa. Que maravilha! Acharam muito complicado? Vamos ver quanto... Tem 5 pessoinhas aqui ainda. Foi agradável, amor? Não foi muito cansativo? Né? Que aula online assim, né? Aula online assim a gente fica meio, né? Então, até vocês têm alguma dúvida, coisas assim? Tá tudo sob controle? Vou parar de compartilhar ali para vocês. Tô meio gripado hoje, nossa. E aí, como é que vocês estão em casa? Tá tudo bem? Tem um quiz que eu fiz que pega um pouco disso aí. Eu vou até ver se eu consigo pegar para pôr na tela. Eu vou até tirar o som. Eu tô abrindo o quiz aqui na janela. O som tá incomodando vocês do quiz? Ah, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver bem ou tá muito pequeno? Aí depois eu posso até mandar esse quiz só para vocês fazerem rapidinho, assim, aí eu dou as respostas, assim, e aí vocês fazem, mandam, e aí conta como mais algum pontinho, assim. Que nem assim, ó, foi aquele assunto que a gente viu ontem. Ó, nas orações seguintes, classifique o tipo de predicado. A gente viu 2 tipos, né? Predicado verbal, que indica ação, e predicado nominal, que indica um estado, qualidade do sujeito, né? Ó, o carro anda vagarosamente. Isso é ação ou é estado do sujeito? O Rai perguntou ali qual era a 20. Deixa eu olhar aqui. A 20 é a última, é a letra C. Ah, e eu ia fazer só umas 3 questõezinhas do quiz e aí depois eu mando o quiz lá no grupo, são 12 questões. Aí vocês podem fazer com calma no celular, né? Que nem ali, ó, o carro anda vagarosamente. Que tipo de predicado que é? Verbal ou nominal? Ó, o carro anda vagarosamente. A 20 é a serra aí. Ó,
carro anda vagarosamente, eu tenho o quê? Tenho uma frase que tem predicado nominal. Não, verbal, desculpa. O carro está enferrujado. Aí é estado de coisa. Deixa eu tirar a música. Ó, A1 é predicado verbal. A2, predicado nominal. Por quê? Porque indica é a letra. Alguém respondeu certo. É a letra. Ali, predicado. Anda vagarosamente. Calma aí, deixa eu. Estou me confundindo aqui nas telas. Né? Ó, aqui verbal. Aqui nominal. Voava pela estrada, sentido de ação, verbal. Permanece sujo, nominal. Letra B. Meus olhos nas fotos, que horror. Ó, o termo sublinhado na oração. Aconteceram coisas esquisitas na cidade. Tem função sintática de. Ó, o que isso traz de sentido para essa frase? Né? Qual é a alternativa certa disso aí? Ó, tem ali, tem alguém que está acertando muito. Na cidade é adjunto adverbial de lugar. Porque ó, essa frase está fora da ordem direta, que é o quê? Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Está tudo fora de ordem. Por quê? Quem é o sujeito dessa frase? O que aconteceram? Coisas esquisitas. Então, pela ordem padrão, coisas esquisitas aconteceram na cidade, que é um mero adjunto adverbial. Aqui eu peguei uma manchete de jornal e aí eu fiz 4 afirmações sobre ela. Quais que estão certas? Ó, Datafolha, 2 pontos. Operação mais letal foi sucesso para 57% dos moradores do Rio, 6 horas atrás. Sobre a manchete acima, são feitas as afirmações e selecione quais as corretas. O adjetivo letal indica uma apreciação pessoal do jornalista. Letal é o quê? Aquilo que mata. Isso aí indica uma coisa de duplo sentido? Não. O que critica a operação? Não. O jornalista não está criticando a operação. Ele está sendo até bem impessoal. Então, não é essa aí. O argumento percentual fornece isenção ao fato noticiado, ou seja, ele não se envolve, ele põe isso tudo na culpa das outras pessoas, tranquilo? O verbo no pretérito perfeito, foi, indica uma ação concluída e pontual, ela foi sucesso, acabou, aconteceu no ano passado, uma vez e deu. O tempo transcorrido, que são as 6 horas atrás, indica que é jornalismo online, jornalismo virtual. Qual é a alternativa, então, que é certa aí? A1 a gente viu que não dá, né? Então, ficou fácil agora. A gente eliminando uma, fica fácil. É a alternativa, essa aí, ó. A 2, a 3 e a 4 estão certas. Depois eu vou mandar esse quiz lá para vocês, que aí ele fica fora de ordem. Aí depois aqui tem uma questão mais ou menos dificilzinho também, mas aí eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Aí pode ser, claro, eu vou mandar. Muitos vão sair. Mas até agora, tá tranquilo, gente? Vocês assim estão entendendo tudo. Depois eu vou mandar esse quiz lá no nosso grupo, lá do 8º ano. Quem não estiver lá no grupo, pede para alguém que tem. Aí eu vou criar agora ali o negócio do quiz e aí vocês vão lá fazer, tá bom?
Aí eu acho que tá bom assim de aula, né? Agora eu não vou maltratar muito vocês, que eu já maltrato vocês bastante já no dia a dia, né? Então vocês agora descansem um pouquinho, vão, né, jogar alguma coisa. E a gente tem, acho que aula online de novo, acho que semana que vem. É, acho que é semana que vem também. Ou é dia 7. Eu tenho que ver aqui no meu horário. Acho que a gente tem aula de novo sexta-feira, tá? Mas aí eu aviso, eu ponho lá no grupo e aí todo mundo se fala. Então vocês podem sair, gente. Obrigado por terem vindo. Qualquer coisa vocês me mandem mensagem. Eu acho que a maioria tem o meu telefone e tudo, tá bom? Podem sair, meus amigos. Beijos, obrigado. Tchau, tchau, Ana. Obrigado, mano. Beijo, gente. Ah, só uma coisa ali do quiz, tá? Eu descobri um modo do quiz assim de que a gente não pode trapacear. Que quando entrar no quiz tem que ficar nele até terminar, senão dá problema, tá bom? Beijos.